Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres e ao longo da minha vida eu já estudei 5 línguas estrangeiras. E no início eu estudava de uma forma muito diferente do que eu faço hoje. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, contar de algumas formas que eu descobri que fazem muito mais fácil para estudar do que simplesmente estudar a teoria de uma nova língua. Vamos lá. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei surpresa que nem todo mundo sabe falar uma língua estrangeira. Porque aqui na Suíça, temos várias línguas oficiais, mesmo se quase todo mundo nasce falando só a língua materna, é muito normal a gente ter que aprender outros idiomas. Tipo, não é questão de você querer ou não querer, você tem que aprender outros idiomas. E todo mundo faz, então nunca tinha passado por minha mente que tem pessoas que acham que não vão conseguir mesmo aprender um outro idioma. Então, eu acho que o que eu vi bastantes vezes no Brasil é que pessoas pensam que elas não são capazes de aprender outros idiomas, que elas não têm facilidade, que não têm o talento, mas eu não acho que tem. Claro que talento sempre ajuda, mas todo mundo consegue. Não é coisa de, eu não sou suficiente inteligente. Talvez você ainda não tenha encontrado o jeito, ou talvez você não tinha. Talvez você tinha até a motivação, você queria muito, mas aprender idioma é difícil, é muito demorado. Se tem que, às vezes, simplesmente se tem que ficar em cima. Ou, sei lá, se fica sem motivação por um tempo, deixa um tempo pra lá, não se esforça demais. Eu acho que a parte mais importante é que você não perca a alegria em aprender. Não fica. Eu fiz isso muito no início, quando eu tava estudando idiomas. Eu tava muito animada, eu tava muito motivada, mas eu ainda não sabia como fazer. Então, o que eu fiz muito, eu tava aprendendo na escola. Por exemplo, a primeira língua estrangeira que eu tinha que aprender era o francês. E eu pensei, se eu simplesmente me esforçar o máximo que eu puder, eu vou conseguir. Então, eu passei horas e horas e horas estudando palavras. Eu tava sentado na mesa, sempre peguei a lista de palavras, sempre fiquei repetindo, repetindo, repetindo. E não ficou na minha mente, não ficou. Eu pensei, tipo, eu não tenho talento em estudar idiomas, eu sou muito demorada, não vai. Até que eu percebi que, simplesmente repetir vai pegando algumas coisas, mas é muito demorado. Eu tinha que aprender a minha motivação, a minha forma em qual eu consigo fazer as conexões entre as palavras, que isso eu também não sabia no início, que, eu preciso fazer conexões nas palavras. Não é só simplesmente repetir, que assim não vai grudando na mente muito. É muito melhor você, tipo, pensar, essa tal palavra, ela parece muito essa outra palavra que eu já conheço. Ou uma outra palavra que eu conheço na minha língua. Talvez elas são conectadas. Quanto mais você já sabe, quanto mais línguas que você já conhece, quanto mais fácil vai ficando também. Que, por exemplo, quando eu comecei a aprender o português, eu já falava outras línguas latinas. Que daí isso me ajudou demais. Foi muito mais fácil aprender português do que as línguas que eu tinha aprendido antes. Então, no início, a primeira língua estrangeira vai sempre ser a mais difícil. Também até você entender, tipo, em que eu preciso prestar atenção? Como que eu deveria fazer para ficar eficaz para mim? Porque nem para todo mundo é igual. Por exemplo, eu conheço pessoas que ficam estudando as palavras no livro e que conseguem bem, mas, por exemplo, para mim não funcionou. Então, você meio que tem que achar o seu próprio jeito também, mas eu acho que a forma ou a coisa realmente mais importante é que você fica animado em aprender, que você fica tipo, nossa, eu já consigo falar mais uma coisa, eu já consigo entender mais uma parte da música, eu já sei o que que é. Então, busca as coisas que fazem você ter motivação e não simplesmente tipo, eu preciso sentar 1000 horas na mesa que daí eu vou conseguir. Daí, no início de aprender, eu acho, na minha experiência, que não se precisa fazer muito no início. Eu acho melhor você primeiro se expor ao máximo nessa língua. Pode ser que você não esteja no lugar que se fala essa língua, então leva a língua para você. Tem muitas formas de fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito
é escutar música. Escutar música o dia inteiro, mesmo se não entende, escuta muito, que o seu ouvido, o seu cérebro já vai se acostumando com essa língua. E depois, quando vai estudar, você já vai reconhecer algumas palavras, já vai lembrar de alguma música que você conheceu. Quando eu comecei a aprender português, eu tinha a sorte que eu podia estar dentro do Brasil aprendendo. Então, eu tinha pessoas falando português em volta de mim o tempo inteiro. Que isso é ótimo, é muito bom para aprender. Mesmo que não se entende nada no início, já se vai acostumando a todos os sons da língua e tudo. Eu lembro que no início do meu intercâmbio que eu fiz, eu tava sempre na escola, eu não tinha que fazer as provas e tal, então eu não precisava prestar atenção no conteúdo do que os professores estavam falando, mas isso me deixava muito tempo para simplesmente absorver todo o idioma, escutar, ficar ligado nos sons, tentar a entender quando que começa uma palavra, quando que termina. Então, no início, era tudo só mesmo absorver o idioma. Eu acho esse passo muito importante antes de começar a mesmo estudar a teoria de uma língua. Além de escutar as músicas, ajuda também a cantar juntos com ela. Mesmo se tu não entende nada, eu tava assim no início, quando eu tava aprendendo português, eu simplesmente tava cantando tudo, eu não entendi nada, e com o tempo, depois de um tempo, eu escutei de novo essas músicas que eu tava cantando no início, e fiquei tipo, ah, nossa, era isso que eu tava cantando. E muitas vezes eu já sabia como se fala uma palavra sem saber o que que é, e depois, quando eu aprendi a palavra, ficou muito mais fácil, porque eu já sabia como se fala, eu já tinha falado ela muitas vezes, então isso ajuda bastante também. Para mim, no início, foi principalmente o funk que me ajudou muito a aprender, porque tocava toda hora e também porque as letras são bastante repetitivas e bastante simples, então muitas palavras eu aprendi pelo funk. Outra dica que eu tenho é escrever mensagem na língua que você está aprendendo. Se você conhece alguém que fala essa língua, tenta desde o início já falar com essa pessoa na língua que você está aprendendo. Não precisa ser todo o tempo, pode ser de vez em quando também, mas a coisa boa escrevendo tem vários fatores bons, eu acho, nisso. Mas primeiro você tem muito tempo para responder, que no início você não vai lembrar de tudo muito rápido. Então, conversar com uma pessoa ao vivo é muito mais difícil, porque você não vai lembrar das palavras muito rápido. Talvez você está com um pouquinho de vergonha ainda, então escrevendo fica muito mais fácil. Outra coisa boa é que muitas vezes no celular as conversas elas são muito similares. Por exemplo, muitas vezes se pergunta o que tá fazendo, tá, eu tô indo, a gente se fala. Umas frases que são sempre as mesmas, que escrevendo você já vai treinando aquelas frases que são muito comuns de usar. E tem o benefício também de que você já treina como que se escreve as coisas ao mesmo tempo de falar. Porque muitas vezes acontece também que se uma pessoa, por exemplo, se muda para outro país e vai conversando com as pessoas, vai aprendendo o idioma falando, mas depois talvez não consegue escrever. Se você não conhecer ninguém, tem muitos grupos no Facebook, outros lugares também, onde você pode fazer conexões com outras pessoas que também querem aprender línguas. Às vezes, por exemplo, tem aqueles grupos em quais você pode dizer qual língua que você fala e qual que você está buscando. Daí você vai se juntando com uma pessoa que quer aprender, por exemplo, no seu caso, talvez o português, e daí vocês vão de vez em quando falar em português juntos, e depois vai trocar para outra língua que você quer aprender, e daí os dois podem aproveitar um do outro. Outra coisa que você pode fazer é assistir filmes no idioma que você quer aprender. No início, quando você está ainda iniciante, vai ser muito difícil de acompanhar, né? Então tem duas coisas que você pode fazer. Ou você pode assistir coisas muito simples, por exemplo, filmes para crianças, que daí a linguagem é muito mais fácil. Se você está querendo aprender o alemão, eu vou deixar nos comentários um link de uma série que eu gosto muito, que é para crianças, e que o lugar onde não é filmado, é um desenho, mas o lugar do filme é na Suíça, se chama Heidi, e é uma menina que vive nos Alpes, que vive uma vida
boa nos Alpes, basicamente. E essa é uma série muito boa para quem tá iniciante de alemão. Não fica assustado se no início você não vai entender muita coisa. Fica assistindo. Não desiste, mesmo se você não tá entendendo. No início você não vai perceber, você vai achar que você não tá fazendo avanços, que você não tá entendendo nada. Mas depois de alguns episódios, você vai pegando algumas coisas. E no final, quando você vai chegar no final da série, você vai se tocar. Nossa, no início eu nem entendi. Oi, tudo bem. E agora eu consigo entender o sentido, o que que tá acontecendo. Tá, assistir filmes muito simples é uma das coisas que você pode fazer. A outra coisa é que você pode pegar coisas que você já conhece muito bem. Se você tem uma série, um filme, que você já viu 1000 vezes na vida e você já sabe o que exatamente vai dizer, em qual parte do filme, você já sabe tudo que vai acontecer. Assista esse filme em outra língua. Porque você já vai poder saber o que vai acontecer, e mesmo se a linguagem tá difícil, você já vai poder pegar algumas coisinhas da outra idioma. Se você já tá avançando um pouquinho, se você já tá conseguindo a falar umas coisinhas, fica sempre buscando as palavras que você ainda não sabe e que você quer usar. Ou se você tá escutando uma palavra que sempre volta, que você sempre escuta, mas você nunca sabe o que é, busca ela. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, os primeiros 3 meses eu sempre andava com meu pequeno dicionário. Uso também muito tradutor. Eu uso o meu tradutor do celular, eu uso o aplicativo Leo. Ele é só para palavras únicas, ele não é para você colocar tipo frases inteiras para ser traduzidas, mas eu uso ele todos os dias, pelo menos umas, sei lá, 10 vezes. Eu sempre uso muito. Então, não fica desanimado, é normal. Fica traduzindo, com o tempo vai pegando e com o tempo vai sempre usar menos os tradutores. Então, a minha teoria é que quanto mais motivação que você tem, mais rápido você vai aprender. Se a forma como você está estudando no momento não está dando certo, você está achando que está demorando muito, você está perdendo a motivação, busca outra motivação. Não importa se talvez não é a forma mais eficaz de você fazer. Por exemplo, assistir filme talvez não é a forma. Vamos pensar em horas. As horas de tempo que você passa assistindo um filme não é a mesma coisa, talvez, que nem você indo para uma aula de inglês, por exemplo, vamos dizer que você está estudando inglês. Em termos de tempo, talvez não vai ser a coisa mais eficaz. Mas, se você fica com vontade de ficar assistindo filmes e você quer fazer isso à noite antes de ir dormir, vale muito mais a pena você fazer isso do que você passar, sei lá, poucas horas por semana dentro de uma sala de aula, mas você ficar sem motivação nenhuma, você não gostando de fazer. Então, busca a forma que faz você querer interagir com o idioma. E assim, com certeza, você vai avançar muito bem. Então, desejo a você boa sorte no seu caminho de aprender idiomas. Saiba que é sempre difícil, é sempre demorado, mas todo mundo consegue, você também consegue se você se esforça muito, se você achar a forma que é legal para você. Espero que essas dicas minhas te deram algumas inspirações de como fazer. Pode ser que nenhuma dessas formas que eu te falei são o jeito que você tem muita vontade de interagir. Encontra o seu próprio a sua própria forma e assim vai conseguir. Obrigada por assistir e até a próxima vez!